Então, pessoal, vamos dar início ao nosso novo painel. Um painel muito importante para o cenário em que a gente se encontra no país. O título do painel é Desafios da Industrialização da Construção, o que nos ensina a reconstrução do Rio Grande do Sul. Para esse painel, nós vamos contar com o presidente do Sinduscon do Rio Grande do Sul, Cláudio Teitelbaum. O diretor do Departamento de Planejamento e Política Nacional de Habitação, Daniel Silman. Diretor de Operações da CMC Modular, Edson Tateishi. Pesquisadora e diretora da Unidade de Habitação e Edificações do IPT, Luciana Alves de Oliveira. Um ótimo painel. Alô. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. O nosso painel Desafios da Industrialização da Construção, o que nos ensina a reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos contar aqui com 3 autoridades no tema e queria iniciar por uma introdução que há um pouquinho menos de um ano atrás, a gente estava sofrendo a pior tragédia, não sei se climática ou como é que a gente pode caracterizar uma catástrofe de enormes proporções que acometeu o Rio Grande do Sul. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, essas questões em outros lugares do mundo, mas quando acontece na nossa casa, ela se torna muito grave, né? Então, a gente sempre dizia assim que quem viu pela televisão não sentiu quem viu dentro da sua cidade. Mas quem viu dentro da sua cidade e não foi para o salvamento, não foi para os acolhimentos, não foi ajudar lá nos centros humanitários, não sentiu o que era. Então, tem casos aí que vão desde socorros, e aí as pessoas me ligando do mundo inteiro, como eu posso ajudar, né? E aí a gente acabou percebendo lá dentro do Rio Grande do Sul um sentimento de irmandade, de acolhimento, realmente que foi incrível. E aí de pessoas que a gente nunca imaginava, que às vezes fazia 15, 20 anos que a gente não fazia contato, as pessoas ligando, como é que tu tá, como é que vocês estão, aconteceu alguma coisa, e aí o que realmente ocorreu é que existiram áreas altas que não foram diretamente afetadas, mas toda a economia do Rio Grande do Sul foi afetada. Então, aquilo que se criou da mancha de inundação foi correta para uma coisa, mas não foi para outra, porque como é que vai dizer para um hotel de Gramado, que não estava na mancha de inundação, mas que 90% do turismo de Gramado depende do aeroporto, não foi afetado, né? Então, ficou uma métrica muito não óbvia de se avaliar como era que o impacto estava sendo avaliado, porque ele foi um impacto de enormes proporções. E a gente diz que foi pior que o Covid. Fez 5 anos agora do Covid. Para a economia do Rio Grande do Sul, o impacto foi muito pior, porque no Covid as empresas tinham estoque, as empresas tinham matéria-prima, não tiveram as suas estruturas afetadas, mas teve pai de amigo meu que era prestador de serviços para a Coca-Cola, transportava açúcar, toda a aposentadoria dele estava em pavilhões para locação no 4º distrito, que ficou lá com 2 metros de altura, então ele perdeu todas as locações, perdeu toda a frota de caminhões, e o único cliente dele ficou não operacional porque a fábrica da Coca-Cola foi atingida ali em Gravataí. Então, olha como é que isso aí atinge uma proporção enorme, né? Então, a gente passou por isso, e isso foi em maio, né, 2 de maio. E 6 meses antes, em novembro, o Vale do Taquari tinha sido atingido também por uma enchente de grandes proporções. E fiz essa história porque naquela ocasião eu lembro que descendo
quer dizer, subindo de Pelotas para Porto Alegre de carro, e um dos vice-presidentes que trabalha comigo, o Rafael Garcia, ele me ligou no meio dessa... O que nós vamos fazer com isso aqui, gente? Como Sinduscom tem que fazer alguma coisa. Aí eu peguei, botei no grupo da diretoria, que a gente tem ali, diretoria e conselho, assim, vamos fazer uma vaquinha aqui para ver como é que a gente ajuda. Eu estou entrando aqui, eu não me lembro se eu botei R$1.000, R$2.000. Aí quando viu começamos. Aí a gente, já arrecadamos aqui 25, 30 mil reais. Vamos criar liguei para a Luciane da comunicação, vamos criar uma campanha SOS Chuvas. Aí a gente criou lá a SOS Chuvas para o Vale do Taquari e arrecadamos aí um bom dinheiro e a gente construiu 31 residências temporárias em Arroio do Meio e 20 residências temporárias em Roca Salles. E graças a isso, aquelas 51 famílias que foram presenteadas com aquelas residências temporárias, mas eram residências temporárias, seja em sistemas industrializados, seja em alvenaria. O material que vinha, uma foi mais industrializada, a outra menos, porque assim que a gente conseguiu, na época, regularizar as doações. Então, quase 200 pessoas deixaram de ser atingidas pela tragédia de maio desse ano, em função daquelas residências temporárias. E aí, com base nisso, a gente quis mudar um pouco dessa vez, de transformar as residências temporárias em definitivas. Em vez de fazer módulos de 21 metros quadrados para até 3 pessoas, como foi feita na época, a gente decidiu por fazer dessa vez casas parametrizadas nos mesmos moldes que a Caixa, o Ministério das Cidades, faz no Minha Casa Minha Vida, aproximadamente 45 metros quadrados, em sistemas industrializados que possibilitariam uma construção muito rápida e eficaz. Com isso, o Roberto Suxter, que está aqui, que é nosso vice-presidente, coordena a nossa Comate, que é a Comate mais S, né, que tem a sustentabilidade junto da Comate, junto com o grupo, Rubem Piccoli também, que é diretor técnico de uma grande consultora incorporadora de lá, selecionamos mais de 50 sistemas até a gente achar isso aí, mas essa história eu vou contar um pouquinho mais na frente. Então, a gente vai tratar hoje, né, de dificuldades, desafios, vantagens, né, e como a industrialização e a industrialização bem feita podem atuar em conjunto, né, a industrialização parametrizada, feita de forma responsável, podem trabalhar e ajudar o setor dentro dessa área. O nosso primeiro palestrante, Daniel Siegelman, ele vai falar sobre a atuação do Ministério nas cidades na reconstrução do Estado. O governo federal ele deverá ainda ter uma atuação muito importante. Foram centenas de milhares de pessoas que foram atingidas e ficaram sem as residências, muitas delas que tinham já residências cadastradas e muitas delas viviam em condições sub-humanas, em locais onde não poderiam nem estar residindo, em cima de diques, em áreas próximas, regiões ribeirinhas alagáveis e que, numa eventual tragédia, vão ser alagadas de novo, né? Então, temos essa lição e essas ações que o Ministério das Cidades vem empreendendo e ainda vai empreender no Estado. Então, sua palavra, fica à vontade aí, são 12 minutos, 12 é isso, minutos. Né? É isso aí, fica à vontade. Queria vontade em 12 minutos. Obrigado, Cláudio, colega de mesa. A turma me corta o microfone aqui. Boa tarde a todos. Você tem razão, assim, só quem viveu é que sabe o que foi. Todos nós que não vivemos, eu não vivi, a gente só consegue imaginar, né? Mas da dimensão do evento certamente tocou o Brasil inteiro, né? O Brasil tem essa característica da solidariedade, esse momento é muito forte, e o governo federal não foi diferente. Então, eu diria assim, nós fizemos uma mobilização enorme desde o primeiro momento, tanto para atender as pessoas, como para ir começar a resolver os N problemas que foram gerados a partir do evento climático, né?
E acho que você nunca vai reparar, nunca vai apagar o que aconteceu com quem perdeu a sua casa, no nosso caso, exatamente. Mas a gente fez uma grande mobilização, inclusive para a área econômica, né? E, claro, sabendo que o efeito seria muito grande. A gente tinha previsões muito ruins naquele momento, né? Tinha um debate público assim, de quanto a economia brasileira iria cair o seu produto interno bruto por conta do evento do Rio Grande do Sul e, claro, quanto a economia do Rio Grande do Sul, a dificuldade de resolver os problemas lá pelos os eventos climáticos, mas eu acho que essa mobilização conduzida pelo governo federal, com a participação, como não poderia deixar de ser óbvio, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras do Rio Grande do Sul, da sociedade civil do Rio Grande do Sul, das empresas e de todos os brasileiros, de outra forma, com outros mecanismos, acho que permitiu que a gente superasse um pouco esse evento econômico, né? O Rio Grande do Sul teve, o Brasil teve um excelente desempenho, muito melhor do que todo mundo esperava no ano passado, e a economia do Rio Grande do Sul, eu vi outro dia no jornal, os estados agora eles fazem um levantamento do PIB, que não é pelo IBGE, cada um faz para... E no Rio Grande do Sul, a matéria que eu vi dizia que o PIB cresceu mais do que a média nacional. Então, acho que, se não fosse essa mobilização toda que foi feita, a gente não conseguiria ter esses resultados. Na habitação, que é onde me toca diretamente, não foi diferente, né? O Ministério da Cidade, basicamente, a Secretaria Nacional de Habitação, basicamente trabalhou em prol do Rio Grande do Sul muitos meses, foi maio, né? A partir de maio, todo mundo foi o nosso tema, não vou dizer que é exclusivo, porque a gente tem sempre uma penca de coisas, mas foi o tema principal que dominou a atenção do ministro Jader, do secretário executivo, dos secretários e das equipes. Nós dedicamos equipes para isso, porque a gente entendeu que, de fato, o efeito era muito grande sobre a sociedade gaúcha e a parte que a gente podia colaborar, que é a habitação, a gente fez todo o esforço para que a gente pudesse reparar ou minimizar no menor espaço de tempo possível. Por conta disso, a gente colocou 3,5 bilhões de recursos federais para a habitação no Rio Grande do Sul. A gente já conseguiu selecionar e contratar 25 mil unidades habitacionais, quer em diversos contextos, quer seja na cidade, na região rural, cidades pequenas, cidades maiores, porque, como o Claudio disse, todo o Estado foi afetado. A gente procurou fazer inovações para tentar chegar mais rápido, então a gente criou uma modalidade chamada compra assistida, que a gente nunca tinha feito, para permitir que o que tivesse disponível para pessoas que foram atingidas, perderam suas residências, elas pudessem ser imediatamente colocadas. A gente já conseguiu colocar mais de 1.100 pessoas nessa modalidade e fomos tentando fazer inovações e coisas diferentes para tentar atuar da forma mais rápida possível. Corrigimos preços do que a gente comprava da casa, sabendo que o Rio Grande do Sul deveria estar mais caro, dado todos os rescaldos do evento climático. Pagamos mais para quem entregar logo, vamos pagar 5% a mais para quem fizer. Então, ou seja, a gente procurou fazer um grande esforço para reduzir o desconforto da população que foi afetada. E nosso compromisso é que todo mundo que tenha sido afetado diretamente por isso, indiretamente, que a gente consiga caracterizar, porque a gente tem um déficit habitacional enorme, vamos continuar trabalhando no Brasil inteiro, trabalhamos nesse período muito no Rio Grande do Sul. Os dados do FGTS, do AGU, a gente fez muita coisa no Rio Grande do Sul que não estava diretamente ligado com o evento climático. Mas todo mundo que foi afetado pelo evento climático, nós vamos resolver o problema na área da habitação, estamos trabalhando para isso. Isso que você mencionou, o dilema, nós também tivemos. Assim, nós vamos fazer uma habitação temporária, vamos fazer uma habitação com menos qualidade e nós discutimos assim, não dá. Para a gente, governo federal, nós sabemos fazer habitação através do programa Minha Casa Minha Vida, e já entregamos 9 milhões de unidades desde o lançamento do programa em 2009. E esse é o jeito que a gente atuou no Rio Grande do Sul, só que fizemos todo o esforço e todas as inovações que a gente conseguiu botar de pé para que isso fosse feito no menor tempo possível. E acho que foi uma boa estratégia, como você mesmo está falando. Assim, no Brasil, o que a gente dá de temporário e precário se eterniza. Então, por mais que a gente sabe que a população precisava da casa naquele momento, naquele segundo,
a gente também sabe que ele não consegue produzir isso naquele momento, naquele segundo, e que era melhor, pelo menos do ponto de vista do governo federal, que a gente fizesse a estratégia que a gente sabia que ia dar certo, que a gente sabe que vai dar certo. Uma das coisas que a gente procurou também de inovar foi correr atrás da construção industrializada. Porque, assim, em tese, a construção industrializada tem a fábrica, está lá, põe para funcionar, entrega a casa para a população. Não é bem assim, porque entregar a casa não é só produzir numa fábrica, como vocês sabem, tem que produzir, tem que entregar a casa num terreno, ela organizada, legalizada, com acesso a infraestruturas, etc. Mas a gente fez um trabalho, eu costumo falar assim, nós fizemos um trabalho de busca ativa. O Ministério falou assim, o ministro pediu pessoalmente, falou assim, vai atrás das empresas que eu quero botar essa empresa para produzir para o Rio Grande do Sul para a gente atender no menor prazo possível a população. Eu fui a várias empresas para conhecer, porque a gente conhece pouco. Então, foi um processo de aprendizagem importante. A gente viu isso que você está falando, as empresas tocadas, então, no Brasil inteiro, não só as do Rio Grande do Sul, querendo contribuir, sabendo que elas operam de uma determinada forma que é mais factível que ela consiga entregar mais rápido a casa. Então, vi as empresas se mobilizando, várias delas fizeram doações, várias empresas, e acho que isso foi extremamente importante para avançar, minorar o problema no curto prazo. E a gente está no processo de trazer as empresas, não só para o Rio Grande do Sul, várias delas entraram nos processos que a gente abriu para a contratação de casas no Rio Grande do Sul, várias delas estão participando, estão conseguindo, obviamente não é assim, mas estão conseguindo fazer seus processos chegar lá, finalmente vão conseguir chegar lá e entregar as casas à população, né? E isso, para a gente, chegando um pouco, acho que é o tema mais geral do painel, foi uma grande lição, um grande aprendizado. Se a gente quer ter um Brasil com uma condição industrializada, a gente tem que, do nosso lado, o Ministério das Cidades, o governo, nós temos que entender mais como é que são as empresas. A gente tem, porque não é que a gente precisa entender todas as empresas e etc., mas a gente precisa desenhar políticas públicas, a gente precisa desenhar normas, programas que consiga lidar com a realidade que não é necessariamente igual. Ou a gente consiga, como eu disse, a gente vai fazer Minha Casa Minha Vida, é isso que a gente sabe fazer, mas a gente está tentando flexibilizar, inovar, fazer coisas para atrair essas empresas. E a primeira coisa que eu tomei um choque é que o setor da construção industrializada não conhece Minha Casa Minha Vida, ou não conhecia o Minha Casa Minha Vida. Até hoje eu tenho que dizer que não é licitação, que é uma modalidade diferente, etc. Nós estamos, desde maio, nesse processo de tentar explicar o programa. É claro que não é fácil, porque um programa, você pode descrever, nem vou tentar fazer isso aqui agora, pode descrever as grandes linhas, mas ele tem uma série de regras operacionais. Fazer uma casa, fazer uma política pública, um programa que adquira casa para o povo brasileiro, tem as empresas que sabem, as empresas que fazem isso, a maior parte das empresas no Brasil faz isso, elas conhecem a fundo. O detalhe, se eu fizesse um teste, eu ia perder de todas as empresas que fornecem, porque elas sabem mais os detalhes operacionais do que eu. Mas as empresas de construção industrializada no Brasil acabaram se especializando na habitação de média e alta renda, e o nosso papel, trabalho, é fazer com que elas entendam que, assim como grande parte da construção brasileira entendeu, que a gente tem uma demanda enorme por habitação para baixa renda. Nós temos um déficit habitacional, o presidente ontem falou isso reiteradamente, déficit habitacional enorme, quantitativo, nós ainda temos um déficit habitacional ainda maior qualitativo, que a gente precisa equacionar. Então, nós precisamos, para resolver esse problema do setor da construção, que ele invista, que ele cresça e que ele se industrialize, modernize, tenha mais eficiência e produtividade. Para isso, o setor precisa entender a gente, como é que funciona o programa, e a gente precisa entender o setor para que a gente consiga fazer com que o programa seja mais atrativo e mais... Porque não faz sentido a gente ter um negócio chamado indústria, produção em série. Eu tenho um programa de... Quando eu comecei a falar com o setor, a nossa meta entre 2023 e 2026 era de 2 milhões de unidades. O setor dizia assim, mas eu preciso de escala. Eu falei, mas o que eu tenho é escala, são 2 milhões de unidades. Hoje a nossa meta, para o mesmo período de tempo, é de 3 milhões de unidades. Tal sucesso que o programa teve. Nós já fizemos 1.400.000, uma semana que vem, sei lá, a gente vai chegar a 1.500.000, e fizemos várias outras medidas que permitiam a gente ter segurança de que a gente vai entregar ao povo brasileiro a contratação de 3 milhões de unidades entre 2023 e 2026, e, portanto, tem escala para a construção industrializada. E nós precisamos dos atributos que a construção industrializada tem para o Minha Casa Minha Vida. Eu preciso mais capacidade produtiva,
eu preciso fazer mais rápido, eu preciso, em tese, fazer, se eu dobrar, se eu fizer na metade do tempo, eu dobro a minha capacidade de atender ao povo brasileiro. Eu preciso de reduzir custo, que é uma coisa básica da indústria, né? Ao longo do tempo, a gente precisa fazer com que o custo caia, e a indústria foi uma invenção da humanidade que permite fazer isso, né? Não há de ser diferente no setor da construção. Precisamos de mais qualidade, precisamos lidar com a tragédia, é uma questão ambiental, né? De mudança climática, a gente precisa lidar com essa questão. O Brasil é excelente em energia elétrica, combustíveis, a gente está na fronteira da eficiência. Não tem por que a gente não fazer a mesma coisa para a habitação. Não tem nada que nos impeça de fazer isso. Precisamos gerar bons empregos, bem remunerados, em condições menos penosas para o trabalhador. Então, tem todo um conjunto de atributos que o setor tem que a gente quer trazer para o Minha Casa Minha Vida. E parte da estratégia de fazer isso é a gente se conhecer melhor para poder desenhar melhor a política, para o setor entender melhor como funciona, desenhar melhor o setor, as suas próprias estratégias, e a gente conseguir fazer com que esse grande patrimônio que a gente tem de empresas de construções no Brasil inteiro, espalhado, que eles também comecem a se industrializar por partes, peças, que eles adotem novos métodos. A gente tem várias coisas, nós não escolhemos tecnologia, o importante é que a gente consiga avançar enquanto país, o conjunto do setor consiga dar conta das necessidades do povo brasileiro. Então, acho que esse é o grande, se posso falar assim, uma grande contribuição de um evento extremo, né, que ocorreu e que colocou mais em evidência a necessidade da gente avançar nessa direção e avançar rapidamente. E a gente tem vários fatores que estão já colocados. Ainda tem tempo? Já foi? Já foi. Tá. Então, a gente tem vários fatores que foram colocados, que estão colocados, que vão, com certeza, ajudar a que as políticas públicas sejam melhor desenhadas para isso e que o setor possa, portanto, fazer esse salto e participar. É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Corroborando com o dado que tu desse, o PIB do Rio Grande do Sul realmente teve um crescimento próximo a 4%, algo nessa ordem, mas grande parte dele realmente impulsionado pelas obras de reconstrução e impulsionados pelo agro, que teve uma colheita muito grande. A indústria do Rio Grande do Sul, eu sou vice-presidente da Fiergs, lá no Rio Grande do Sul também, da nossa Federação das Indústrias. A nossa indústria ela sofreu demais, se vê, né, que os recursos liberados no BNDES, os emergenciais, eles realmente, capital de giro, esgotaram de uma forma muito rápida, e realmente está difícil de fazer o elefante desatolar, né, sem ter uma política industrial forte. A gente vai precisar ter muita resiliência ainda para poder seguir crescendo. Então, agora vou passar a palavra para o segundo palestrante, para o Edson. Vou te fazer uma pergunta meio óbvia, mas para dar uma introdução, né? Então, que foi a encomenda, né? Casos semelhantes como esse na tragédia ou outros pontos tal qual, né? Espero que não dessa magnitude, mas isso, enfim, ocorre. Esses sistemas industrializados, eles são realmente a melhor opção, os cuidados que tem que se ter nessa condição, fica à vontade. Então, 12 minutos. 10 minutos, diminuiu 20% já aqui, 10 minutos. Tá bom. Você vê que, às vezes, a gente quer colocar uma foto, o marketing nosso coloca outra, né? Eu estou com a cara de brava aqui, ó, mas eu sou engenheiro mecânico, né? Formado na Poli, é um pouco diferente, porque é um mundo de construção civil, né? São engenheiros civis. Mas eu trabalhei em indústria automobilística e eu conheço um pouco e muito, né? Fábrica. Minha vida toda foi em fábrica, então. Depois eu fiz administração também, porque esse mundo sem administração não dá. Então, eu sou diretor da CMC Modular. São soluções desde banheiro pronto, a fachada pronta. A gente tem módulos construtivos de 3 maneiras diferentes, então linha T, linha H, linha W. A gente faz essas tiny houses também. E, mais recentemente, a gente tem feito também as casas de interesse social, né? Habitações de interesse social. Aí, até respondendo um pouco, né?
Essas casas de interesse social é uma novidade, não é uma coisa assim que era, né, a gente, como indústria, a gente é penalizado até com uma tributação maior. Então, assim, é bem difícil a gente chegar nesses valores ali, mas a gente pode dizer agora que a gente chegou, sabe? À base de muita engenharia, né? À base de muito processamento dentro da fábrica, e a gente consegue... Os materiais são mais caros, isso não tem nem dúvidas. Os materiais são muito mais caros, não é pouco mais caros. Só que a gente precisa compensar onde? Na mão de obra. E para eu compensar na mão de obra, ainda com a engenharia muito bem feita, é o que a gente fez aí agora, tá certo? Então, vou falar um pouquinho desses desastres do Rio Grande do Sul, aqui já falou bastante, né? Mas isso faz parte até de de mudanças extremas, né? Mudanças climáticas extremas que todo mundo está passando nesse exato momento. E o que são essas mudanças climáticas, né? O que está em jogo? A gente está falando de perigos crônicos e perigos agudos, né? Os crônicos são a elevação do nível do mar, aumento da temperatura da média global, né? Puxa, alguns falavam que não podia passar de 1,5, né? E a gente já passou o ano passado. E o ano passado, o ano retrasado também. Mas por que estava falando de 1,5 grau? Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois desse 1,5 grau. E pelo que tudo indica, já passamos desse ponto. Então a coisa está bem feia mesmo, né? Temos os perigos agudos, né? Que são essa questão aí de chuvas intensas, os ventos também extremos. Agora, tem um pessoal que fala que tem algumas vertentes, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, do degelo, né? O degelo, se começa a acontecer, ele vai liberar o gás metano que está lá há milhares, né, milhões de anos. Gente, se isso acontecer, é irreversível, né? É o meteoro que está vindo, sabe? Em direção à Terra, e ninguém está acreditando nisso, quer dizer, não é ninguém que está acreditando, mas alguns políticos não acreditam nisso, e alguns acham que isso é para depois, não é agora. E está acontecendo e muito rápido. O que eu estou chamando a atenção aqui é que tem ações de mitigação e de adaptação. As ações de mitigação são para agir contra o problema, né? Então, emitir gases do efeito estufa são coisas de mitigação. Na adaptação, a gente constrói as casas ali em lugares mais altos, a gente constrói edifícios mais resistentes. Então, não faz sentido, na adaptação, ou seja, as pessoas perderam suas casas, eu fazer com um método construtivo que ele não minimiza a emissão de gases de estufa. Não faz sentido para mim. Então, eu tenho que ter, na mitigação, umas casas com menos emissão de gases de efeito estufa. E também na adaptação, eu tenho que aplicar casas muito mais rápidas, né? Então, eles têm que ser industrializadas e rápidas. Mas o que é rápido, né? A gente fala de rápido 2 meses, 3 meses. Então, para mim, rápido é 1 dia. Então, a gente está construindo casas em 1 dia. Esse é o nosso desafio. E não construir uma casa por dia, né? É uma casa por dia por equipe. Se a gente tem 3 equipes, é 3 casas por dia. Então, isso vai fazer alguma diferença lá no futuro. É isso que vai fazer a diferença lá no futuro. É essa a resposta que eu estava querendo dar, sabe? E eu falei um pouquinho de mitigação e adaptação, porque uma consciência ecológica ajuda muito também a gente ir por esse caminho também, sabe? Então, a gente tem que escolher métodos construtivos de baixa emissão, né? Trabalhando na mitigação, e soluções modulares que sejam rápidas, né? Rápidas e resilientes. E um planejamento urbano, sustentável, ali, num ambiente melhor. E a gente falou de Rio Grande do Sul, mas podia ser uma ilha que está inundando, né? Daqui a pouco tem ilhas aí no mundo que vai acabar, tudo debaixo da água. Então, a gente tem que mudar essas pessoas também. Então,
as casas têm que ser muito rápidas. Não dá para ficar bobeando aí, porque não só vai acontecer, como vai acontecer cada vez mais rápido. Essas mudanças climáticas extremas estão realmente na nossa porta. Está acontecendo e cada vez mais rápido. Então, o que é a solução? Como a gente falou, são casas modulares industrializadas, que se faz de um dia, né? Isso que a gente chegou aqui também. Então, são casas com a produção feita em escala, tem alta resistência a esses eventos climáticos extremos, né? Tem menor emissão de carbono. Essa questão de emissão de carbono, nós estamos medindo para não se tratar de greenwashing, né? Claro. Ainda estamos no meio do caminho, mas já temos indicativos de que realmente estamos num caminho de menor emissão, tá bom? Então, são essas tecnologias aqui que nós achamos que vai ser algo que pode mudar o Brasil aí como um todo. Até para fazer frente ao déficit habitacional, a gente não vai conseguir fazendo de uma forma mais lenta, não tem nem mão de obra para isso, né? Então, como a gente compensa o custo exatamente com menos mão de obra, eu acho que o caminho é esse aí mesmo, sabe? Então, as casas são essas. Essa casa que vocês estão vendo aqui com essa faixinha vermelha, a gente colocou um mês depois da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Só para dizer, olha, eu consigo fazer isso muito rápido, né? A gente não tinha nem matéria-prima, a gente foi lá e colocou essa casa em um mês. Ela é uma casa de 60 metros quadrados, tem dois banheiros, 3 dormitórios. Ela é uma casa, não exatamente minha vida, mas poderia ser, fácil, né? Ela foi feita para isso, o metro quadrado dela já é dentro de um padrão Minha Casa Minha Vida, tá? O preço dela. Então, aqui, não sei como é que faz para... não sei. Como é que passo o filme aqui? Oi? Então, os banheiros vão prontos, né? Totalmente prontos, em 3D. Eu vou colocando as paredes, que também vão prontas, tanto externamente quanto internamente. A parte elétrica e hidráulica também estão nas paredes já. E ela é montada em um dia apenas. O que fica para depois é esse piso aqui que é da sala, sabe? Então a gente coloca os pisos em mais 3 dias. Então, um dia pronto para bits e depois eu coloco só o piso. Então, mais 3 dias. Tem uma outra equipe para poder fazer essa colocação do piso. O piso da sala, sabe? Que o piso dos banheiros já vem totalmente pronto. E aqui a gente tem um outro filminho só para dizer. Sobre um projeto inovador de moradia popular, quase sem a utilização de água, né, na fase de construção, então tem um apelo ambiental bastante grande, né? Esse projeto traz uma tecnologia totalmente inovadora e tem número 1 dessa receita. Nós conseguimos juntar 2 métodos construtivos, que são os banheiros, e ele já vem totalmente acabado, pessoal, assim, simetria, louça, elétrica, hidráulica, os revestimentos. E o segundo método construtivo são os painéis em parede na steel frame. Com os 2 métodos em conjunto, a gente traz aí uma alta resistência à umidade nas áreas molhadas e muita leveza nas paredes que foram contraventadas pelo núcleo rígido apresentado pelo banheiro. No processo construtivo, ela vai privilegiar aí uma execução em fábrica, como a gente fala. Favorecido então pelos 2 métodos construtivos que ele escolheu. O terceiro item da receita é a digitalização dos processos. E juntamente com o BIM, conseguiremos criar atalhos para a comunicação entre o projeto, o que se está projetando, e as máquinas fabris. O setor de construção irá passar por uma verdadeira transformação em seu ambiente de trabalho, trazendo mais qualidade de vida e a valorização pela educação e pelo treinamento. Vocês viram então que a casa, ela
não é uma coisa que foi feita de uma hora para outra, tem muita engenharia por trás disso, e é isso que faz com que a casa seja competitiva e que atenda a todas as condições da 15575, né? Então, a norma pede uma série de requisitos ali que a gente atende perfeitamente. Aqui eu poderia falar de várias coisas, mas eu vou falar principalmente da medição, tá? Tem desafios aqui para todo lado, tanto na obra quanto também fora da obra. Mas na medição, a gente falando de aproximação entre governo e a fábrica, é justamente isso, sabe? Às vezes a gente não entende eles também não entendem a gente, né? Isso tem mesmo. Ah, tá bom, tá bom. Então, é só falando assim que, às vezes, a gente vê uma medição e fala lá, fundação, estrutura. Eu só tenho 2 entregas. Só tenho 2 entregas. É o banheiro pronto e as paredes prontas. Vou te dar uma boa Acabou. notícia. Precisa sair daqui contente. Seu tempo acabou, já foi avisado, mas vou te dar uma boa notícia. Nós estamos fazendo, o ministro anunciou ontem, nós conversamos, a Caixa falou também aqui, nós estamos fazendo mudanças no processo de medição no Minha Casa Minha Vida, justamente para pagar fora do canteiro de uma forma mais adequada. Isso aí. Então, Até a medição em fábrica pode estar dentro dessa... Sim, essa é a ideia, e a gente vai aperfeiçoando o sistema para a gente dar a isonomia perfeita com a questão do... Vamos fazer um acordo agora? Obrigado, Edson. Obrigado aí pela forma como tu colocasse. Aquela casa do vídeo é a casa protótipo. Aquilo é um terreno de um futuro canteiro de obras de uma das nossas construtoras associadas que estão envolvidas no projeto. E a CMC instalou aquele protótipo para a gente. É uma casa de 3 dormitórios. A casa que está sendo executada são de 2 dormitórios, mas aquele protótipo serviu ali para a gente usar ele de showroom ali do Casa Decorada, né? Então, Luciana, ela vai nos contar aqui um pouquinho agora como é que a gente consegue saber o nível de industrialização de uma obra e por que isso é importante, vai se integrar com esse contexto aqui que a gente está discutindo sobre a importância da industrialização. Vai entrar a apresentação dela aqui. Acabou o tempo, nem comecei, já acabou. Já deu, tempo esgotado aqui. Ó. Esgotado. Acho que, enquanto eles vão colocando aí, acho que a provocação aqui da CEBIC... Põe o reloginho ali, o tempo correndo só, por favor. Acho que essa discussão nossa dos níveis de industrialização, ela é importante porque o que nos ensinou o Rio Grande do Sul? Quando a gente precisou, todo mundo saiu correndo, o Ministério das Cidades, que a gente conversou bastante, o pessoal do Sinduscom, e não sabia por onde começar, o que tinha, o que não tinha. Na verdade, a gente tinha muitas fábricas com potencial de atendimento, mas não necessariamente que já tinham sido avaliadas ou que não tinham fornecido ainda para habitação de interesse social. E aí a gente fica na dúvida o que é a industrialização, né? O nível dessa industrialização que a gente precisa. E o que eu trouxe um pouquinho para vocês é isso. Então, a ideia aqui é a gente falar uma abordagem ainda simplificada da classificação, uma classificação dos níveis de industrialização e o que tem a ver as contratações públicas com esses níveis de industrialização, né? O que a gente precisaria um pouco de apoio aí do poder público. Trouxe aqui para vocês uma coisa bem interessante, que é dados do mercado da construção pré-fabricada. Eu coloquei aqui industrializada, mas é pré-fabricada. Por quê? A gente espera, tem uma pesquisa aí de 2023 a 2028, um crescimento bastante expressivo da construção pré-fabricada, né? Então, se você pensar de 2022 a 2028, nós estamos falando de um crescimento absoluto em torno aí de 59%. De 2022 a 2028, a gente tem um crescimento aí de 1,5% a 2% por ano. Só que isso não significa que eu estou falando necessariamente da construção industrializada, né? Então, a gente tem um crescimento de componentes pré-fabricados, de elementos pré-fabricados, que não necessariamente eles estão integrados. E o que a gente precisa é que eles sejam integrados, tenham os processos otimizados, consigamos trabalhar com modulação para a gente poder
realmente considerar que todo esse crescimento do pré-fabricado aqui não estou falando pré-fabricado de concreto, qualquer coisa que seja fabricada fora do canteiro de obras, né? Então, a gente tem janela, porta, bloco, painel, a casa inteira. Então, qual o nível de industrialização, né? E como que a gente elenca tudo isso, apesar desse crescimento? Como que a gente classifica? Nós vamos olhar para a produtividade da mão de obra no canteiro ou nós vamos olhar para a produtividade na fabricação? Qual que é o grau de industrialização desses componentes e desses sistemas? É uma forma de eu classificar? Talvez a integração e a interação entre projeto, fábrica e obra não seja preciso, porque agora é um projeto diferente. Eu tenho que considerar o produto, a fabricação, a montagem e durante o uso. E um gargalo, talvez um desafio muito grande da construção industrializada é como que a gente resolve essas soluções de interfaces. O Edson sabe bem da complexidade que é isso. E a gente ainda tem poucos dados, muita coisa para a gente coletar para trabalhar com a integração da cadeia produtiva, que é o principal aqui. E aí, a gente tem algumas abordagens para falar do nível de industrialização com os dados que a gente tem ainda no Brasil. Então, uma das abordagens é de uma publicação da McKinsey, que eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem. Ela fala do nível de industrialização do sistema construtivo. Então, se você olhar no eixo Y, o que é? Eu tenho um primeiro nível, que ele está falando de elementos que têm uma principal função de estrutura e vedações. Então, você entrega no canteiro algo que tem pronto estrutura e vedações. Aí, no eixo X, você pode ter só um elemento isolado, o painel, uma volumetria ou uma volumetria como uma cobertura. E aí você pode ir elevando esses níveis. No segundo nível do eixo Y, ter os revestimentos e acabamentos, e no terceiro, toda a parte de instalações e serviços, para a gente chegar no último ali, que seria a casa pronta no canteiro. Só que, para isso acontecer, nós temos que ter muita integração da cadeia produtiva, porque nós não estamos falando de um ciclo fechado, onde eu tenho só um fornecedor. Tem diversos fornecedores que têm que se integrar, os produtos têm que se integrar, têm que se encaixar entre eles para a gente conseguir fazer. Uma abordagem 2 não é olhar para o sistema construtivo, e sim olhar para a obra. Quanto de mão de obra que eu tive na fábrica e não no canteiro? Por quê? Porque a gente tem alguns casos, vou dar um exemplo aqui, como uma alvenaria racionalizada. Ela tem um nível de industrialização, ela não é zero. Será que não é bom em alguns casos? Pode ser que em alguns casos seja bom. Eu posso ter uma interação, um bloco racionalizado, comprado, eu posso ter uma interação com janela pronta, verga e contra-verga pronta. Então, assim, eu posso ter de 10% a 20% de toda essa obra, apesar de ser, entre aspas, convencional, uma parte dela já foi feita fora. Então, ela tem um nível de industrialização aí. Se eu falar, por exemplo, de uma estrutura e uma fachada pré-fabricada, ela é toda feita na obra? Ela vem prontíssima? Não, talvez de 50% a 60%. Então, uma das formas, talvez, de a gente fazer essa abordagem de classificação é quanto que aquela obra foi feita na fábrica, né? Qual o percentual que foi feito na fábrica. E aí o que a gente talvez queira é assim, um percentual muito pequeno sendo feito no canteiro de obras. Então, essa é uma abordagem que poderia ser uma classificação. E aí a gente tem oportunidades e desafios. Então, assim, as nossas oportunidades que a gente fala da industrialização, redução do cronograma em 20% a 50%, um range de 30%, é enorme. O que significa isso? Depende do grau dessa industrialização, depende dessa integração dos projetos. Posso ter um grande potencial de ter redução de custos? Posso. Aumento da qualidade, atendimento em larga escala, tudo isso são oportunidades da industrialização. Mas, para isso acontecer, de verdade, a gente precisa otimização dos processos e produtos. O Edson apresentou aqui uma casa linda, a conheço, mas quanto tempo precisou de engenharia para fazer esse projeto integrado, né? A integração da cadeia produtiva, a gente precisa trabalhar em modularização, em padronização, adoção de projeto integrado, fábrica, montagem. Não é porque é industrializado, a gente tem falado muito, é o sistema industrializado que você não precisa atender as normas técnicas vigentes, avaliação técnica é para todo mundo, atendimento da NBR 15575 é para todo mundo. E acho que a gente merece
ter talvez um método para fazer um diagnóstico de produtividade, que é o que a gente fala que é o nosso ganho, considerando esses diversos níveis de industrialização, até para a gente poder ter um pouco de dados para trabalhar isso, né? E aí, um pouquinho para a gente pensar aqui, viu, Daniel? Nas nossas contratações públicas, né? O que a gente poderia... O poder de compra do governo. A gente olhar, obviamente, para ter uma classificação desses sistemas industrializados. Então, quando eu vou estar numa situação de emergência, então que a gente faça minimamente uma classificação disso, porque tem que construir rápido, mas, ao mesmo tempo, precisa que a gente trabalhe na coordenação modular da nossa cadeia produtiva. Talvez isso envolver discussões nos próprios programas setoriais. Se a gente teve um exemplo, até falei ele para os meninos aqui, que nós fomos visitar um empreendimento todo de sobrados, todos de painéis pré-fabricados, né? Se pensar totalmente industrializado. Só que a porta e a janela, para você colocar, você precisava quebrar as voltas, quebrar um pouquinho para colocar elétrica e hidráulica. Aí você quebrou toda a parede para colocar elétrica, hidráulica e janela. Cadê a industrialização do processo? Não é porque foi o pré-fabricado. O que faltou? A integração. Então, essa integração das peças, da gente trabalhar com uma coordenação modular, é algo que dá para a gente fazer. Tem bastante estudos, a própria CEBIC, e que dá para a gente ir incorporando nas nossas atividades. A questão da coordenação do projeto, a gente não pode pedir o projeto do produto, precisa pedir o projeto do processo, o processo da fábrica, o processo de montagem, porque é diferente. Então, não dá para ser o mesmo tipo de projeto. Intensificar o uso do BIM para essas soluções de interface que são complexas. A gente tem obras em São Paulo, que você tem estrutura pré-fabricada, de pilar, viga e laje, e banheiro pronto. Só que a estrutura é de um fornecedor e o banheiro pronto do outro. E o banheiro pronto não entrou. Então, é algo que a gente precisa já colocar, eu acho, de exigência nas nossas contratações. E a questão da avaliação técnica, importantíssimo para a gente dar uma cuidada dos produtos, porque eles precisam estar lá por 40, 50 anos, no mínimo, né? Então, acho que é um pouquinho disso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Quem cuida de industrialização e produtividade tinha que cumprir prazo, né? Então, parabéns. Eu vou passar bem rápido, eu já falei bastante do projeto do Sinduscom, mas eu tenho que falar algumas palavras para vocês, então, se pudesse colocar ali rapidinho, vou passar para vocês terem uma noção um pouquinho da grandiosidade do projeto que envolve esse processo todo de seleção. Como depois a gente deixa aí para a organização compartilhar, tem bastante dados aqui na apresentação, e eu vou buscar passar ela em 4 minutos e pouquinho. Falei um pouco das tragédias que fizemos no SOS Chuvas, né, do ano passado, né, e aí estão aí a foto, né, das residências que foram entregues junto com o governo do estado, né. Foi um grupo muito interessante que se fez ali de Arroio do Meio e Roca Salles. Então aqui tem algumas fotografias das residências, e aí depois, maio desse ano, fomos atingidos pela enchente em Porto Alegre, ampliamos a nossa campanha do SOS Chuvas, dessa vez com uma participação nacional e doações extremamente expressivas de entidades de todo o Brasil. Então, a Abrainc, a ADM Niterói, a ADIT, a Associação Sul-Rio-Grandense da Construção, CEBIC, Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, Bancos de Alimentos da Fiergs, Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Regenera RS, Cicepote, Sinduscom Paraná Noroeste, Seconce Paraná Noroeste, Sinduscom São Paulo, Secov São Paulo, Seconce e milhares de outras entidades. Colocamos aqui apenas alguns dos exemplos. Fizemos inicialmente um mapeamento de soluções industrializadas, partimos para um projeto piloto, assinamos o termo de cooperação com a Prefeitura em setembro, conseguimos um terreno, aí os vizinhos do terreno fizeram abaixo-assinado, que não queriam gente pobre morando perto deles, aí a Prefeitura teve que achar um outro terreno, aí isso encareceu quase R$1 milhão o custo de terraplenagem e infraestrutura da obra, mas está tudo certo, seguimos com o projeto. Novembro,
aprovamos os projetos, aprovamos o licenciamento ambiental da obra. Então, mesmo as casas a serem doadas, a gente teve que fazer todo o processo de regularização. Estruturação das casas no Parque Industrial, em janeiro, terraplenagem de infraestrutura, em fevereiro, fundações em março, logística e transporte das casas previstas agora para maio e junho, montagem das casas em junho. Impossível fazer isso se não fosse dentro de um sistema industrializado, que vai ter que contemplar aí todas as vantagens já abordadas. Foram 50 soluções cadastradas de origem regional, 20, 43 nacionais e 7 internacionais. Esse vídeo já passou, então não vou passar ele de novo, esse aqui. Mas eu vou ver se cumprir o prazo, vou lá. Então, são 31 casas definitivas, sendo 2 PNEs, está ali o projetinho, a gente tem que fazer um mini loteamento, né, um mini condomínio ali dentro para contemplar. Orçamento total de 5.640.000, custo por casa completo de 182 mil, 296 mil reais de doações de materiais confirmados na campanha, ainda com um pequeno potencial. Tínhamos um recurso necessário aí, temos ainda um recurso necessário de 1,5 milhão a receber de doação. Desses 1,5 milhão, a gente deve conseguir mais uma entidade dessas que já doaram, deve contemplar com mais 500 mil. A gente está hoje em aberto ainda de custo do projeto para finalizar, aproximadamente R$1 milhão. Deixo aqui aberto, quem quiser fazer parte ainda desse processo de SOS Chuvas, são convidados, a gente vai deixar aqui com a organização da CEBIC os dados da campanha para poder completar. Foi uma campanha que teve ampla divulgação na mídia, aqui alguns registros, aqui na fábrica, né, da CMC, resultado já dos painéis pré-fabricados, pré-montados. Aqui a gente não vai ter o problema da janela, a janela já está ali no painel. É isso, Sinduscom RS, conectando, construindo, transformando, esse é o nosso lema. A gente diz, é um lema que sempre foi da CEBIC, que sempre a gente ouviu isso dizer, o Dr. Ponte dizia muito, Paulo Simão dizia muito, Zé Carlos diz muito, que se é bom para a sociedade, é bom para a CEBIC. Né? Então, a gente também diz isso, se é bom para as pessoas, é bom para o Sinduscom. O Sinduscom é feito para as pessoas. A gente aqui na indústria da construção impacta outras 94 cadeias produtivas, desde a concepção do projeto até o uso e manutenção. É o advogado, é o prestador de serviço, é o cara da refeição que vai servir, é o publicitário, é o designer, é a mídia social, é o cartório, é tudo. Né? Então, a gente tem um potencial de alavancagem muito grande, a gente tem que ser muito mais valorizado pelo setor. Eu hoje estou como vice-presidente da Fiergs, um deles, né, e a gente bate muito quando sai da indústria. Cadê o dado da construção civil? Né? A indústria diz que no estado do Rio Grande do Sul tem 1 milhão de empregos. Bom, beleza, só de CAGED a gente tem 130 mil. Aí pega lá os 4 indiretos que tem para cada um direto dentro da obra, né, a gente já vai para 600. E aí pega o que impacta nisso, então a gente tem um poder realmente de impacto, né? O Zé Carlos, aqui, nosso ex-presidente da CEBIC, dizia que a construção civil é a locomotiva do setor. A gente, depois do Covid, teve 8 trimestres consecutivos de elevação de CAGED. A construção civil ela puxou o crescimento do Brasil no pós-pandemia. Né? Então, a gente tem que trabalhar assim, e uma das formas que a gente tem de devolver é fazer o bem. Né? A gente tem um empresário lá no Rio Grande do Sul que fala, né, que a gente tem 2 missões, né? 3 missões. A gente tem que, primeiro, cuidar da nossa família, segundo, cuidar do nosso negócio, e terceiro, se der tempo, a gente tem que cuidar da sociedade. E a gente tem lá dentro do Sinduscom RS um lema muito forte de responsabilidade social, né? Trazer o ESG, mas trazer o econômico junto, mas trazer o social. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Então, o que a gente consegue provar é que a sociedade civil organizada consegue se organizar e consegue dar o exemplo. Vai dizer assim, poxa, 31 casas é muito pouco, sim, mas é a forma como o setor privado tem também como contribuir, como ajudar a sociedade num momento tão difícil como esse. Então, deixo aberto as entidades que estão aqui presentes, as pessoas que estão aqui presentes, que ainda tiverem vontade e capacidade de atender, a gente está com a campanha em aberto, porque a gente ainda
necessita de valores e recursos para completar. Pela premência do tempo, a gente vai, infelizmente, encerrar sem perguntas, mas, obviamente, né, ficam todos à disposição da plateia. E vou passar para as considerações finais. Então, Daniel, por favor, e aí a gente vai seguindo na ordem. Muito obrigado a todos aí pela complexidade dos temas apresentados, pela forma clara como vocês conseguiram colocar. Não, eu que agradeço aqui tá vendo? Eu que agradeço o convite, a paciência de todo mundo. Tenho certeza que a agenda é desafiadora, mas é uma agenda muito importante para a construção, para a habitação e para o Brasil, não tenho dúvida disso. O Ministério da Cidade tem certeza do impacto da construção civil na sociedade brasileira, da relevância que tem na nossa estratégia de desenvolvimento econômico e social. A gente vai fazer, tem feito muita coisa e vai fazer muito mais, e junto com a construção civil, os problemas são, junto com a construção industrializada, os problemas são sempre complexos. Eu brinco assim, se tiver problema, não tem vida, né? Assim, a vida da gente é resolver problemas. A gente espera que a gente resolva problemas de natureza mais sofisticada, porque isso quer dizer que a gente resolveu os básicos. Então, a gente está fazendo muita habitação, mas a gente não fez ainda a eliminação do déficit habitacional. Então, a gente avançou muito na construção e precisa avançar ainda mais. E aí o papel de da construção industrializada, não só para eventos climáticos, como do Rio Grande do Sul, mas para mudar, avançar a cara da habitação social no Brasil. Obrigado, gente. Mas é isso aí, né, pessoal? Construir de maneira industrializada é um desafio, realmente. Mas a gente não quer focar nos problemas, não, sabe? A gente quer focar nas soluções. Então, a gente podia falar aí da isonomia aqui, mas já está endereçado, né? A carga tributária está, né? Tem uma reforma tributária que pode nos dar né? A gente paga ICMS, ISCOFINS, tudo isso aí, sabe? E daqui a pouco isso vai estar, né? São soluções que estão endereçadas também. Essa aproximação com o governo vai, né? Com essa tragédia, às vezes precisa de uma tragédia para acontecer, né? Então já está acontecendo também, estamos avançando. Eu acho que teve uma aproximação da indústria com o pessoal do governo, de quem faz os descritivos técnicos e tudo, e também o contrário. Então eu acho que temos um mar aí de oportunidade surgindo aí para a construção industrializada. Obrigado. Queria agradecer o convite, a oportunidade. Tem um diretor nosso que ele fala assim, não fala desafios, fala oportunidades. Então, acho que todos esses nossos desafios, eles podem, sim, ser convertidos em oportunidades, né? E a gente tem muito trabalho para ser feito. O IPT quer muito colaborar com isso. Obrigada, gente. Obrigado a todos, pessoal. Tenham uma ótima tarde. Obrigado.